Bem-vindos de volta ao canal Histórias do Extremo Oriente, onde as narrativas do passado se entrelaçam com as vozes do presente. Hoje, inspirados pela valentia e sabedoria dos lendários cavaleiros de Goriel, nos lançamos em uma aventura que vai além da mera exploração de feitos heróicos. Juntos, mergulharemos nas profundezas da história para desenterrar tesouros de conhecimento e inspiração. Reflexo de uma época em que a força de uma comunidade podia definir o curso de nações. Cada like, cada inscrição e cada comentário seu aqui conosco é como o ressoar dos cascos de um cavalo de batalha, ecoando através do tempo para fortalecer nosso propósito coletivo e nossa jornada em busca de sabedoria. Assim como os cavaleiros de Goriel uniam-se sob bandeiras de honra para defender seus ideais, convidamos vocês a se juntarem a esta caravana do conhecimento, armados com a mesma paixão e curiosidade que moviam esses guerreiros do passado. Estão preparados para nos acompanhar nesta expedição histórica? Deixem seu like, inscrevam-se no canal Histórias do Extremo Oriente e ativem as notificações. Unidos, vamos desvendar os segredos mais profundos da história, impulsionados pela força da nossa comunidade. Avancemos juntos nesta jornada. Vamos lá! Origens e evolução dos Cavaleiros de Goriel. A formação da elite militar conhecida como os Cavaleiros de Goriel é um capítulo fascinante na rica tapeçaria da história coreana, marcando um período onde a necessidade de defesa e a maestria nas artes marciais moldaram o destino de uma nação. Durante o reinado da dinastia Goriel, que se estendeu do 10º ao 14º século, a Península Coreana encontrou-se frequentemente no cruzamento de ambiciosas invasões estrangeiras e conflitos internos. A necessidade de uma força militar capaz de proteger o reino e preservar sua soberania nunca foi tão crítica. Esta necessidade levou à formação de uma classe de guerreiros altamente treinados e dedicados, os Cavaleiros de Goriel, que seriam lembrados por sua bravura e habilidades incomparáveis. Os Cavaleiros de Goriel não surgiram do vácuo. Sua existência foi o resultado de séculos de evolução militar e social. Inicialmente, esses guerreiros eram selecionados entre as famílias nobres do reino, treinados desde jovens na arte da guerra, incluindo arquearia, esgrima e táticas de cavalaria. Sua formação foi influenciada por uma mistura de tradições militares locais e insights adquiridos através de interações com os povos nômades do norte e os reinos vizinhos. Com o passar do tempo, o sistema de recrutamento expandiu-se para incluir aqueles de mérito excepcional, independentemente de sua linhagem, permitindo que o reino mobilizasse um contingente militar tanto aristocrático quanto meritocrático. O papel dos Cavaleiros de Goriel durante as inúmeras invasões e conflitos internos foi de vital importância para a manutenção da integridade e soberania do reino. Eles estavam na vanguarda da defesa contra os Khitans, os mongóis e os Jurchens, empregando táticas de guerrilha e fortificações estrategicamente localizadas para proteger seu território. Sua habilidade em combate montado e uso efetivo de armas compostas, como o arco longo coreano, tornaram-nos adversários formidáveis. Além de sua proeza militar, os Cavaleiros de Goriel também desempenharam um papel significativo na administração local e na proteção das rotas comerciais, essenciais para a economia do reino. A evolução dos Cavaleiros de Goriel reflete a adaptabilidade e resiliência do povo coreano diante de desafios externos e internos. Seu legado é um testemunho do espírito indomável que caracterizou a dinastia Goriel, uma era definida não apenas por conflitos, mas também por um florescimento cultural e um avanço na arte da guerra. À medida que as ameaças ao reino mudavam, assim também mudavam as estratégias e as técnicas empregadas por esses guerreiros,
garantindo que seu lugar na história não fosse apenas como figuras de batalha, mas como guardiões de um período crítico na formação da identidade coreana. A história dos Cavaleiros de Goryeo, portanto, não é apenas a história de uma classe militar. É a história de um povo e de seu incansável esforço para proteger e preservar sua terra e cultura contra todas as adversidades. Treinamento e habilidades dos cavaleiros. O treinamento e as habilidades desenvolvidas pelos Cavaleiros de Goryeo formam um capítulo impressionante na história militar da Coreia, destacando um sistema rigoroso que não apenas moldou guerreiros excepcionais, mas também incutiu um profundo senso de disciplina e dever. Desde jovens, esses cavaleiros eram submetidos a um regime extenuante que abrangia não apenas o manuseio de diversas armas, como espadas longas, lanças e arcos, mas também técnicas avançadas de combate montado, consideradas essenciais, dada a importância da cavalaria nas táticas militares da época. Este treinamento era complementado por um estudo aprofundado da estratégia militar, incluindo os ensinamentos de clássicos como A Arte da Guerra de Sun Tzu, permitindo que desenvolvessem uma compreensão sofisticada do campo de batalha, que ia além da mera força bruta. Além das habilidades marciais, os Cavaleiros de Goryeo eram educados em artes e literatura, refletindo a crença de que um guerreiro deveria ser versado não apenas na arte da guerra, mas também possuir um caráter moral forte e uma mente aguçada. Essa educação holística garantia que os cavaleiros pudessem liderar não só no campo de batalha, mas também nas esferas política e social, desempenhando papéis de liderança dentro do reino. A versatilidade dos cavaleiros era sua marca registrada, capazes de adaptar-se rapidamente a novos desafios e estratégias, um reflexo direto do ambiente volátil da Península Coreana, constantemente sob a ameaça de invasores externos e tensões internas. A excelência dos Cavaleiros de Goryeo não residia apenas na sua proeza física ou tática. Era profundamente enraizada em um código de conduta que valorizava a lealdade, a honra e o sacrifício. Esses valores eram considerados tão vitais quanto as habilidades em combate, pois acreditava-se que o verdadeiro poder de um guerreiro vinha de seu caráter. As histórias e lendas que cercam os Cavaleiros de Goryeo ainda hoje ressoam na cultura coreana, servindo como um lembrete duradouro do ideal de que a força de um guerreiro é medida não só por sua habilidade de vencer batalhas, mas também por sua capacidade de viver e liderar com integridade. Este legado dos Cavaleiros de Goryeo continua a inspirar, simbolizando a união indissolúvel entre a competência marcial e a excelência moral. Armaduras e armamentos. As armaduras e armamentos dos Cavaleiros de Goryeo eram não apenas ferramentas de guerra, mas também obras de arte intrincadas que refletiam o status, a habilidade e o espírito do guerreiro. A armadura, tipicamente composta por placas de metal ou couro endurecido, era desenhada para oferecer uma proteção máxima sem comprometer a mobilidade essencial para o combate montado e a pé. Cada peça era meticulosamente forjada e montada, garantindo que se ajustasse perfeitamente ao portador, o que era vital para a eficácia em batalha. Além de sua funcionalidade, a armadura muitas vezes apresentava elementos decorativos que simbolizavam a bravura, o status social e até mesmo proteção espiritual, incluindo insígnias de clãs e amuletos. No que diz respeito ao armamento, os Cavaleiros de Goryeo empunhavam uma vasta gama de armas, cada uma escolhida por sua eficácia em diferentes situações de combate. A espada longa, conhecida pela sua lâmina curva e capacidade de cortar com precisão, era uma favorita, tanto pela sua letalidade quanto pelo simbolismo de honra e coragem que carregava. Arqueiros a cavalo utilizavam arcos compostos, projetados para serem disparados com precisão enquanto se moviam.
uma técnica que exigia anos de treinamento rigoroso e demonstrava a destreza e a habilidade dos cavaleiros. Lanças e alabardas também eram comuns, utilizadas para atacar o inimigo a uma distância segura, especialmente em formações de batalha. A fabricação dessas armaduras e armas era uma arte altamente respeitada, transmitida de mestre para aprendiz através de gerações. Os artesãos que criavam esses itens não eram apenas ferreiros, mas verdadeiros artistas que compreendiam a importância de seu trabalho para a sobrevivência e sucesso dos cavaleiros em batalha. Hoje, artesãos modernos que recriam essas peças históricas empregam técnicas antigas para capturar a essência do design e funcionalidade originais, proporcionando uma janela fascinante para o passado e permitindo uma apreciação mais profunda da habilidade e do engenho dos cavaleiros de Goriel. Essas recriações são um testemunho vivo da sofisticação e do impacto duradouro da metalurgia e do artesanato da época de Goriel na cultura e história coreanas. Cavalos de guerra. Os cavalos dos cavaleiros de Goriel não eram meros animais de carga ou meios de transporte. Eles eram essenciais para a eficácia militar e o prestígio dos guerreiros da dinastia Goriel na Coreia medieval. Treinados rigorosamente para a guerra, esses cavalos se destacavam por sua resistência, velocidade e capacidade de executar manobras complexas em batalha. Eram parceiros inseparáveis dos cavaleiros, compartilhando com eles os rigores do combate e a glória da vitória. A seleção e o treinamento desses cavalos eram levados a sério, com técnicas desenvolvidas ao longo de gerações para garantir que apenas os melhores espécimes fossem escolhidos para carregar os valorosos guerreiros de Goriel ao campo de batalha. Estes cavalos eram treinados não apenas para resistir ao caos e ao barulho das batalhas, mas também para compreender comandos sutis, permitindo uma comunicação quase telepática com seus cavaleiros. Isso era crucial em combates onde a sincronia e a rapidez de resposta podiam significar a diferença entre a vida e a morte. A relação entre cavaleiro e cavalo era de profundo respeito mútuo e confiança, com os cavalos sendo altamente valorizados por seus méritos. Histórias de cavalos salvando a vida de seus cavaleiros ou permanecendo leais até o fim abundam na tradição oral e escrita de Goriel, ressaltando a importância desses animais não apenas como instrumentos de guerra, mas como companheiros valorosos. Os cavalos utilizados pelos cavaleiros de Goriel não se enquadram em uma única raça como as conhecemos hoje, mas sim em um tipo desenvolvido especificamente para atender às necessidades de guerra e cerimônia da Coreia medieval. Eles eram provavelmente menores em estatura do que muitos dos cavalos de batalha europeus contemporâneos, com uma altura média na cernelha, ponto mais alto do ombro, variando entre 12 e 14 mãos, 48 a 56 polegadas, ou aproximadamente 122 a 142 centímetros. Essa estatura menor, contudo, não os impedia de atingir velocidades impressionantes, podendo alcançar até 40 a 48 km por hora em curtos sprints, especialmente úteis em manobras rápidas de ataque e retirada no campo de batalha, incluindo um cavaleiro armado e sua armadura por longas distâncias, mantendo uma velocidade consistente. O treinamento desses cavalos focava na resistência e na agilidade, preparando-os para as exigências físicas da guerra. A alimentação e os cuidados com a saúde eram meticulosamente gerenciados, garantindo que mantivessem seu desempenho e longevidade. Curiosamente, a relação entre um cavaleiro de Goriel e seu cavalo era profundamente pessoal e respeitosa, assemelhando-se à conexão entre um samurai japonês e sua katana. O cavalo não era visto apenas como um meio para um fim, mas como um companheiro vital, cujo bem-estar era essencial para o sucesso do cavaleiro. Histórias de cavaleiros que choravam a perda de seus cavalos em batalha são comuns.
refletindo o profundo vínculo emocional e a dependência mútua entre eles. Papel em conflitos e invasões. Os Cavaleiros de Goriel desempenharam um papel fundamental na defesa do reino contra uma série de invasões que ameaçaram a Península Coreana ao longo de sua história. Sua bravura e habilidade foram postas à prova em inúmeras ocasiões, talvez mais notavelmente contra os Khitans, Mongóis e Jurchens, cada grupo representando um desafio único e exigindo estratégias adaptativas por parte dos defensores de Goriel. Os confrontos com os Khitans no início do século XI, por exemplo, destacaram a capacidade dos cavaleiros de executar táticas de guerrilha e fortificar eficazmente suas posições, aproveitando o terreno montanhoso da península para emboscar e desgastar o inimigo. A invasão mongol, que se estendeu do século XIII ao XIV, testou ainda mais a resiliência e a engenhosidade dos cavaleiros de Goriel. Frente a uma força aparentemente invencível que havia conquistado grande parte da Ásia e da Europa, os cavaleiros empregaram uma combinação de resistência feroz e diplomacia astuta. Em batalhas como a de Cheoin, perto de hoje Yeoju, os cavaleiros demonstraram sua habilidade em combate montado e o uso eficaz de armas de longo alcance, além de fortificações móveis para proteger arqueiros e atiradores. Mesmo com a superioridade numérica e tática dos mongóis, os cavaleiros de Goriel conseguiram infligir perdas significativas e retardar o avanço do inimigo, ganhando tempo valioso para o reino. A luta contra os Jurchens no século XII ofereceu outro exemplo da adaptabilidade dos cavaleiros. Enfrentando um inimigo conhecido por sua ferocidade e habilidade no combate montado, os cavaleiros de Goriel aprimoraram suas táticas de cavalaria e empregaram armas especializadas, como flechas incendiárias e armadilhas, para desestabilizar as formações de ataque dos Jurchens. Essas batalhas não apenas testaram o método dos cavaleiros, como também destacaram a importância da inteligência militar e da compreensão do inimigo, aspectos que os cavaleiros de Goriel dominavam excepcionalmente bem. O papel dos cavaleiros de Goriel nos conflitos e invasões de sua época vai além das vitórias e derrotas no campo de batalha. Representa a indomável vontade de um povo de defender sua terra e manter sua soberania diante de desafios formidáveis. Através de sua coragem, habilidade e sacrifício, os cavaleiros garantiram um lugar de honra na história coreana, lembrados não apenas como guerreiros, mas como guardiões de sua nação e cultura. Suas estratégias e proezas continuam a ser estudadas, servindo como testemunho do espírito inquebrantável que caracterizou a defesa de Goriel contra as adversidades. Legado e influência cultural. O legado dos cavaleiros de Goriel transcende os séculos, deixando uma marca indelével na cultura, literatura e arte coreanas modernas. Sua memória é preservada não apenas como um testemunho da bravura e do sacrifício, mas também como um símbolo dos ideais de honra, lealdade e dever que continuam a ressoar na identidade coreana atual. A influência dos cavaleiros de Goriel é evidente em várias facetas da cultura popular, onde são frequentemente retratados como heróis épicos, cujas histórias de coragem e determinação inspiram gerações. No cinema e na televisão, por exemplo, dramas históricos e filmes de época retratam os cavaleiros com grande reverência, enfatizando suas habilidades marciais e sua importância crítica na defesa do reino contra invasores. Essas obras, frequentemente baseadas em eventos históricos reais ou em lendas populares, não apenas entretêm, mas também servem como veículos para a educação histórica e a reflexão sobre os valores que definem a sociedade coreana. Além disso, a literatura coreana está repleta de referências
AOS Cavaleiros de Goriel, seja em poesia clássica, que celebra suas façanhas, ou em romances históricos modernos, que exploram as complexidades de suas vidas e o contexto histórico em que viveram. A arte é outro domínio onde o impacto dos Cavaleiros de Goriel é sentido profundamente. De pinturas tradicionais a murais contemporâneos, a representação desses guerreiros serve como uma lembrança visual de sua importância histórica e cultural. Em museus e exposições, artefatos relacionados a AOS Cavaleiros, como armaduras, armas e manuscritos, atraem visitantes interessados em vislumbrar o passado glorioso da Coreia. Esses itens não são apenas testemunhos da habilidade artística e técnica de seus criadores, mas também de um tempo em que a coragem e a honra eram vistas como qualidades supremas. Além disso, a influência dos Cavaleiros de Goriel se estende ao ensino da história e à educação cívica na Coreia, onde são frequentemente citados como exemplos de virtude e patriotismo. Em um mundo moderno que valoriza a inovação e o progresso, as histórias dos cavaleiros servem como um lembrete poderoso das raízes culturais e históricas da Coreia, inspirando um senso de orgulho e continuidade entre as gerações. Assim, o legado dos Cavaleiros de Goriel continua a influenciar a sociedade coreana, não apenas como uma recordação de um passado distante, mas como um pilar da identidade nacional que continua a inspirar respeito e admiração. E assim, amigos e exploradores do passado, concluímos mais uma jornada pelas páginas vibrantes da história dos Cavaleiros de Goriel. Nossa expedição pelo tempo nos revelou não apenas as façanhas e batalhas de uma era distante, mas também lições atemporais de coragem, lealdade e o eterno questionamento sobre o que significa viver com honra. Nesta viagem, cada história narrada e cada batalha relembrada nos convidam a refletir sobre nosso próprio caminho, sobre como os ideais de bravura e determinação dos Cavaleiros de Goriel podem inspirar nossas próprias vidas. Eles nos ensinam que, apesar das adversidades, o espírito humano é capaz de grandeza, que a verdadeira força reside no caráter e na capacidade de permanecer fiel a nossos valores. Que a memória desses guerreiros lendários nos inspire a enfrentar os desafios de nosso tempo com igual bravura e a buscar, em nossas próprias batalhas diárias, a honra e a dignidade que definiram os Cavaleiros de Goriel. E que possamos juntos continuar a construir uma comunidade unida pela curiosidade, pelo aprendizado e pelo respeito mútuo. Até nossa próxima aventura, mantenham a chama do conhecimento acesa e o espírito de exploração vivo. Lembrem-se, a história é um vasto oceano e cada descoberta é uma onda que nos aproxima da verdadeira compreensão de nossa humanidade compartilhada. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Continuem curiosos, continuem questionando e, acima de tudo, continuem buscando a sabedoria que o passado tem a oferecer. Até breve.